economia surgiu através da sensibilidade do filósofo grego Aristóteles, que desenvolveu o estudo de comportamentos humanos voltados para os recursos, bens e serviços na sociedade. Naquela época, a comunidade era composta por escravos que desenvolviam os trabalhos domésticos, enquanto as atividades mais valorizadas eram tratadas por membros da elite que enxergavam o valor dos produtos e, consequentemente, a importância de troca dessas mercadorias, chamado de escambo, gerando riquezas e produtividade, surgindo a necessidade do dinheiro com o objetivo de adquirir e produzir riquezas. A economia nada mais é do que a arte em saber usar bem a riqueza, impactando no comportamento humano, individual e coletivo, considerando a necessidade de cada um. Em pleno século XXI, o Brasil consegue produzir apenas 30% de fertilizantes necessários para a demanda de plantio brasileiro, e a economia atual conta com a expressiva movimentação de importação dos componentes para a produção de fertilizantes, ofertados pelos países da Rússia, que exporta cerca de 13 milhões de toneladas, do Canadá, que consegue exportar 10 milhões de toneladas, e os Estados Unidos, que exporta cerca de 6 milhões de toneladas. Considerando a elevada expansão geográfica brasileira e significativamente um território vasto para o plantio em combinação com o clima tropical e a temperatura média em todos os meses do ano, o fertilizante é de extrema importância para essa atividade econômica. Mas estudos apontados pela NASA em novembro de 2017 apontam que a ocupação com a produção agrícola no Brasil utiliza apenas 7,6% de sua extensão com lavouras, somando assim 63 milhões de hectares, muito embora devemos considerar a proteção e preservação da vegetação nativa, que corresponde a 66% de todo o território nacional. No ranking mundial, o Brasil ocupa o 5º lugar em áreas cultivadas, perdendo apenas para a Índia, Estados Unidos, China e Rússia. Tão pequeno quanto um grão de milho, mas gigante para a economia brasileira. Os fertilizantes vêm mudando o cenário das grandes e pequenas lavouras. Seu papel pode chegar até 60% de produtividade. A preparação do solo é de extrema importância ao agricultor e a falta de nutrientes afeta diretamente na produção, refletindo assim em seu produto final. O fertilizante é o mais importante insumo para a agricultura. Contribui para o aumento da produtividade da terra e do homem, impactando para o desenvolvimento de novos postos de trabalho e tecnologias. Infelizmente, o Brasil apresenta uma dependência extrema de produtos naturais, como matéria-prima para a produção de fertilizantes, o nitrogênio, fósforo, potássio e NPK. Com esta carência, somos obrigados a importá-los, com o objetivo de atendermos a nossa demanda e exportarmos o produto final. De acordo com os dados da MBA Grow, há uma projeção de demanda de importação e exportação de fertilizantes com um olhar para 2025. Ao que tudo indica, aumentaremos ainda mais a necessidade de importação dos insumos para a produção de fertilizantes. Diante desse cenário, o setor convive com um anacronismo grave, considerando a falta de isonomia na tributação do ICMS. Isto significa que o produto importado é isento de ICMS e o nacional é tributado nas operações interestaduais, em alíquotas que variam entre 4,95% a 8,40%. O nosso país tem poucas reservas de potássio, tornando-o independente da importação. Nossas reservas apresentam restrições ambientais, afetando a nossa produção. O Brasil tem capacidade de reduzir essa carência, porque possui reservas tecnológicas e recursos humanos. Mas, para tanto, é necessário promover a isonomia tributária, aumentando assim o investimento para o fósforo, nitrogênio e potássio. Enquanto isso não acontece, a China lidera o ranking de produção de nutrientes NPK, com mais de 50 milhões de toneladas ao ano, enquanto o Brasil produz menos de 5 milhões de toneladas. O Porto de Paranaguá recebeu um investimento de 134 bilhões de reais, através do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, do governo federal. A entrega da obra está prevista para o final de 2019 e a capacidade de descarga de fertilizantes saltará de 2,4 milhões de toneladas para 3 milhões. A história da adubação teve início na China 8.000 anos antes de Cristo. Nessa época, eram fabricados adubos através de resíduo vegetal, animal, esterco humano e humus, matéria orgânica estável presente em vários tipos de solo, essencial para a vida. A adubação começou a ser tratada como negócio e a utilização de matéria-prima tornou-se escassa devido ao consumo elevado de esterco animal, matéria-prima mais utilizada na época.
No século XIX, o químico Justo von Liebig, conhecido como o pai da indústria de fertilizantes, teve a iniciativa e interesse com os nutrientes que as plantas necessitavam e foi a partir daí que o fertilizante surgiu. Com o passar dos anos, as técnicas foram sendo refinadas e começaram a ser utilizadas novos tipos de matéria-prima, bem como as cinzas de ervas, conchas do mar, argila e resíduos vegetais. De acordo com o volume expressivo de importação de insumos que temos no nosso país, as empresas responsáveis pela logística desses produtos têm um papel fundamental. Vejamos a Atiplan, viabilizando e desembaraçando os procedimentos e protocolos adotados na linhagem do comércio exterior. Conta com a propriedade e excelência para atender esse mercado. Nosso entrevistado é o Sr. José Leones dos Santos, o Léo, há mais de 30 anos na carreira portuária. Era de 2014, a VLI, porque na realidade aqui é um antigo TUF, Ultrafértil, né? Tá? Que a concessão ainda é Ultrafértil, nós somos Ultrafértil, a concessão é Ultrafértil, porém a empresa que administra é a VLI. Né? E, então ela está desde 2014 e terminou o sistema de ampliação, que aí aumentou todo, mais berço, mais armazéns, que ainda não terminou. Né? Finalizou em 2016, dezembro de 2016. O berço que você disse são essa atracagem dos navios. Dos navios, né? Então aí terminou em final de 2016. 2 anos, né? 2 anos. 2017 a gente começou a operar em caráter provisório, assim, de testes para ver toda a linha, porque era muita coisa. Ver qual é 2 meses. A carga aqui. Isso, 2 meses. Aí começamos com um embarque de açúcar, aos poucos. Né? Embora o que já estava em andamento, que era o berço 1, o fertilizante, o pátio 1, estava tudo, não mudou nada. Sim. Mudou amônia. Sim. Né? Nós somos só na parte de ampliação. E aí 2 meses, aí começou a ter soja, farelo. E o principal cliente naquela época, 2014, quando tinha o primeiro berço? Era uma Vale Fertilizantes. Vale Fertilizantes. Vale Fertilizantes. Tá. Que ela era só Vale, que ela depois revendia. Entendi. Para Iara, né, Galvani, aí ela repassava. Sim. Mas o foco, quem só atracava navio aqui, era Vale Fertilizantes. Era Vale Fertilizantes. Que deu agora, né, uma alterada, né? Sim. Foi desmembrado, agora uma parte foi para Iara, uma parte ficou Vale, né? E a outra parte foi para Mosaic. Quando eu liguei lá, a menina me informou que a Vale tinha sido vendida, foi vendida, né, para Iara. Isso. Então, mas agora, né? A Vale Fertilizantes foi desmembrada. Uma parte ficou com o Mosaic, outra para Iara, tá. E a outra ficou ainda com a Vale. Tá. Ainda ficou com a Vale ainda. Mas não Vale Fertilizante. A Vale mineradora. A Vale Fertilizante é um braço da Vale mineradora. Sim. Né? E aí essa parte nossa ficou com a Mosaic. De fertilizantes. Essa parte fertilizante ficou com a Mosaic. Então tá dominando, né? Tá? Então, ela só repassa. Entendeu? Então, por exemplo, rocha fosfática, essa parte de produção de ácido fosfórico e ácido sulfúrico ficou com a Vale. Certo. Entendeu? A Vale. Só que quem está importando... Que é um minério, né? Isso. É minério. Só que quem está importando é a Mosaic. Então a responsabilidade de botar o produto aqui é da Mosaic e aí ela faz uma revenda. Né? E nesse meio termo, quem está no meio somos nós. Que fazemos a movimentação. Transformar a logística do Brasil. Por quê? Movimentar tudo com vagão. Ah, mas tem caminhão? Tem. Os caminhões que tem aqui, que vocês vão ver, mas é para tirar daqui para locais próximos. Então tirar daqui para Iara, para Mosaic aqui. Ah, mas eu preciso levar para Uberaba. Não vai de caminhão, é tudo do vagão. E tem ligações? Tem ligações ferroviárias? Tem. Tá. Tem. Tá? Só que o que acontece? Como nitrato, cloretos, ureia, tudo os armazéns deles são todos aqui, então a gente entrega tudo via caminhão. O que sai aqui de vagão? Enxofre. Né? Tá. Enxofre sai daqui de vagão. E rocha fosfática. Então rocha e enxofre sai de vagão. E os demais, tudo de caminhão. Porque a gente não entrega em Uberaba, exemplo, cloreto de potássio em Uberaba. Sim. Eles que fazem a logística de sair daqui do armazém. Então tem o armazém da Mosaic, da Iara, tudo é entregue lá. Então não tem necessidade de vagão até ali, aqui do lado. É do lado. Vai de caminhão. Então os caminhões não são nossos, é de transportadora,
Tudo acertado com a Mosaic e Yara. E a responsabilidade do transporte é deles? A nossa responsabilidade é de movimentar. Movimentar e armazenar. Isso, a responsabilidade de limpeza de caminhão, né, documentação em dia, tá? Tudo Na portaria aparece isso, todo... é a transportadora que é contratada pela Mosaic, Yara, Vale, entendeu? Saiu dali da frente ali, entrou na Cônego, responsabilidade... Direta deles, entendeu? Então se tiver alguma reclamação e tal, inclusive às vezes o caminhão quebra aqui dentro e tal, tem que acionar Vale, Mosaic, Yara, eles virem aqui e tal, com nicho, a gente não movimenta nada. Mas é para tirar daqui para locais próximos. Então tirar daqui para Yara, para Mosaic aqui. Ah, mas eu preciso levar para Uberaba. Não, vai de caminhão, é tudo no vagão. O que sai aqui de vagão? Enxofre. Né? Tá. Enxofre sai daqui de vagão. E rocha fosfática. Então rocha e enxofre sai de vagão. Os vagões são nossos. Tá. Eu vi que os vagões têm até o logo, né? VLI. Isso. Aí só da limpeza, inspeção, deixar tudo ok. Aí é nosso. Vem vagões, por exemplo, da MRS, né? Que é uma outra? Não. É só nosso. Só VLI. Só VLI. Você traz em torno de 70 a 80 vagões. 70 a 80 vagões. Então, multiplica isso por 3, seria o número de caminhões que estariam na rodovia. Sem contar a manutenção, né? Manutenção do caminhão, Então tem tudo isso. infraestrutura de estrada. Então a visão nossa é essa, é transformar a logística do Brasil. Por quê? Movimentar tudo com vagão. E esses 5 corredores logísticos, o que seria? Seria justamente as vias férreas? Né? Isso, da onde vem corredor centro-norte, são as divisões dos corredores, sim. Só que a gente não vai até o sul, entendeu? Ainda não, mas já... Porque tem portos importantes no sul, né? Rio Grande, Paranaguá, São Francisco do Sul, em Santa Catarina, sim. E já estamos de olho para lá. Olha lá, aí a ferrovia, as principais é a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Centro-Atlântico, que é a FCA. São as principais que deram origem à VLI. E aí, até agora, nós temos mais de 8.000 quilômetros de ferrovias no Brasil inteiro. Mas aí é responsabilidade da VLI essas rodovias, essas ferrovias? Na verdade, algumas sim, outras não. Tá. Mas as nossas é 8.000, a gente anda em mais. Sim. A gente anda em mais porque a gente anda em ferrovias da LL, da MRS, que é a concessão deles. Sim. Mas aí você tem a hora certa, né? Tem os dias certos que você pode entrar lá. Porque são ferrovias, mas no Brasil, né? Não foi pensado em ter uma. Então, você anda até determinado local, só a culpa daqui é minha. Aí eu tenho que pedir autorização para eu passar. Só que é minha e eu ando quando eu quero na minha. Como fazer o contrário também. Às vezes quando a vão passar na VLI, tem que passar nas nossas. Aí a prioridade é nossa. Aí a gente, né? Você pode passar amanhã, de tal hora pode passar aqui. Entendeu? Aí tem autorização. Então esse é o nosso terminal. O T-Planta do laranjinha ali, tá? Sim. O azul é o canal de acesso, né? E aí a Rumo, a LL, lembra que eu falei que são duas que trabalham aqui embaixo, né? Sim. A Rumo e a LL é que tem a concessão da descida. Tá? Aí é o que está em vermelho. Tá vendo? Ó? E tem pedaços que são concessões. Vê lá para agora já como é que é a confusão. Até um pedaço é amarelo, tá vendo? MRS. No meio dela lá, já é Rumo. Aí tem que pedir autorização. É verdade. Aí a gente tem determinados pontos, para quem a gente tem que pedir 4 autorizações. Uma hora, quando o nosso trem está ali no amarelo, está indo lá para o Teáguia. Certo. Aí ele tem que pedir autorização para quem? Para o amarelo, para a MRS. Chega um determinado momento, eu vou passar em tal horário aí, lá na Rumo. Aí depois, de novo, a Rumo já me liberou, eu tenho que passar para vocês de novo. E aí eu fecho de novo com a Rumo. Aí é lá onde descarrega. Então eu tenho que pedir 4 autorizações. Se der problema do vagão parar, coisa de manutenção e exceder o horário, aí eles pagam multa, tem todo esse... Isso tudo é contrato, né? Tá. Então, e essa tratativa de autorização, ela também gera custo? Tudo gera custo. Tá, a VLI, se usar deles, paga e eles precisam... Então acaba ficando elas por elas, né?
Ó, você vai usar amanhã? Mas eu quero usar a tua também amanhã, né? Aí depende muito da movimentação. A gente fazer mais movimentações do que eles. Ah, tá. Entendeu? Tem tudo isso. Não é 1 para 1. Não. Entendeu? De repente, concede lá 3 horas. Em 3 horas, tu já tem que fazer essa programação. Opa, onde que tá? Paulínia, já tem que estar sendo. Porque a descida aqui não é nossa. Entendi. A nossa é só do Areais para cá. A descida é tudo da LL. A concessão deles é de 20 anos, né, da LL. Entendeu? A gente, se quisesse, teria que ter uma concessão e fazer a nossa independente, né? Entendeu? Do lado. Do lado. A LL é que determina. E boa parte. A LL é até descida, depois é a MRS. Do lado esquerdo e do lado direito. Aí é ela. Sim. Ela que é a concessão delas. Aí a gente tem que pedir autorização para passar. E esse acerto de autorização de uso é feito por ferrovia horas? por ferrovia. Horas, não dias. Não é quilometragem, por hora. Não, por horas, dias, entendeu? Tá. E aí tudo é ferrovia por via. A gente não mexe com isso. Brasil. Tudo Brasil, né? Nós temos em Minas Gerais, né, locais que fazem as manutenções e os pátios de construção. Porque quando vieram pra cá, eles tinham o padrão inglês e o padrão americano, né? Americano. Que aí são o tamanho das bitolas, né? Larga, que é 1,60 m, e bitola métrica, que é de 1 metro, né? Hoje não tem mais. Antigamente só tinha bitola métrica, né? Que eram de 1 metro. Né? E aí também tem tudo isso. Que era inglesa. Ferrovias, a métrica é a inglesa. É inglesa. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes também tem esse problema de trecho. Nós estamos vindo com bitola larga de 1,60. Só que chega um determinado trecho de 1,10. Não tem como passar. Entendeu? Então também tem que fazer toda essa tratativa. Puta, era bom vir por aqui que eu cortava caminho, mas por aqui é 1 metro. Entendeu? Então, o que tem? Nós, a prioridade é ter vagões de bitola métrica. Larga. Porque a bitola larga foi introduzida depois. Então nem toda ferrovia, todas as linhas, né? As malhas têm a bitola métrica, a larga ainda. Então, se você for ver, boa parte dos nossos vagões é tudo métrica. Sim. Porque a origem da ferrovia foi tudo com bitola métrica. Não tem um adaptador pra isso, não, né? Infelizmente não. Mas chega ao ponto de você chegar num certo destino, ter que trocar ou... Tem. Em Minas pro Rio. Tem que fazer um transbordo de carga, aí faz transbordo para poder vir com bitola métrica. Bitola larga até exemplo, Vitória do Espírito Santo. Lá pra cima. Tem que ser. Aí chega em determinado momento, é bitola métrica. Aí transborda, descarrega tudo, dá um trabalho, descarrega tudo. Você tem uma noção de quanto tempo demora isso? Pra um dia? Não, mais de dias. Então é um atraso. Dá um atraso. Entendeu? Então tem tudo isso é complicado. Né? O resultado deste trabalho foi muito gratificante no âmbito acadêmico, porque fortaleceu o meu conhecimento sobre fertilizantes nos segmentos de importação, exportação, armazenagem e logística. E toda essa movimentação comprovou o quanto fertiliza a economia brasileira. Muito obrigada, professor Mossini, pela oportunidade inovadora e agradecida pela minha equipe de trabalho. Este documentário foi um trabalho desafiador para o nosso grupo. A compreensão de como montar e o desenvolvimento por muitas vezes nos deixava apreensivos. Mas isso foi a alavanca para a motivação do nosso grupo, que não deixou se abater mediante as dificuldades, dando suporte uns aos outros quando necessário. Posso dizer que estou orgulhosa do nosso empenho e dedicação. Parabéns a todos. Desafiador. Exigiu de nós dedicação e muito empenho. Depositamos neste documentário nossos esforços e conhecimento adquirido ao longo da pesquisa. Foi, sem sombra de dúvidas, um trabalho que nos acrescentou e nos fez crescer academicamente. Muito obrigada ao professor Mossini, que a todo tempo nos incentivou a desenvolver o melhor que somos capazes. Muito obrigada ao meu grupo e este foi o nosso resultado, Ecofertil. É abelha? Gente, a gente tá passando no meio de abelha. Socorro. Coragem.